Faltam menos de 3 meses para as eleições e, ao mesmo tempo em que os candidatos se movimentam, os órgãos avaliam o que pode e o que não pode ser feito. A Justiça Eleitoral é a responsável por organizar a votação aqui no Brasil, mas outras instituições também têm seu papel. Entre elas, a Advocacia Geral da União. A AGU vai orientar ministérios, outros órgãos federais e gestores. Mas que tipo de assessoria a AGU vai prestar? Para tirar essas e outras dúvidas, você acompanha a partir de agora uma conversa com o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Ele comenta dúvidas comuns, traça os limites da publicidade institucional e das publicações em sites e redes sociais do governo. Também adianta como os gestores devem agir para não cometer crimes eleitorais. A entrevista é ao vivo. Veja aí. Excelente. Primeiramente, a Advocacia Geral da União, é importante que se diga, e eu agradeço ao espaço, é um órgão que assessora pelo Advogado-Geral da União diretamente o Poder Executivo. Então, nós fazemos a defesa do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Defesa judicial e extrajudicial, mas esse assessoramento é direto ao Poder Executivo. E no caso das eleições, obviamente, esse assessoramento se faz um pouco mais presente. Óbvio, porque o Presidente da República e todos os seus ministros e toda a estrutura do Poder Executivo, sejam eles servidores públicos ou não servidores públicos, sejam eles candidatos ou não candidatos, devem cumprir as regras eleitorais. E o objetivo é que isso seja feito da melhor maneira possível. Então, esse assessoramento na Advocacia Geral da União, ele já vem de sempre, desde a lei complementar, que é a nossa lei que rege a Advocacia Geral da União, e diz especificamente que cabe à Advocacia Geral da União dar essa assessoria. E no caso concreto, o que esse decreto fez? E é importante que se diga, o decreto só veio deixar mais clara essa atribuição específica da Advocacia Geral da União, dizendo o seguinte: todo e qualquer ato no período eleitoral que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral deve passar pela assessoria da Advocacia Geral da União. Nós já temos servidores da Advocacia Geral da União, membros da Casa, em cada ministério, que são as consultorias jurídicas. Nós já nos manifestamos também quando há controvérsia. E agora, por meio desse decreto, sempre que tiver algum ato, alguma política pública ou qualquer coisa que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral, a Advocacia Geral da União, dentro do âmbito do Executivo, fará essa análise assessorando o Poder Executivo. E, ministro, qual é o objetivo concreto assim, do decreto? Qual é a importância de um decreto como esse? Perfeito, Gabriela. A importância é o seguinte: zelar pela legislação eleitoral. É a certeza de que o Poder Executivo Federal cumprirá à risca a legislação eleitoral. O decreto vem e diz o seguinte: quem dá a última palavra para o Presidente da República no caso de assessoramentos é a Advocacia Geral da União, por meio do Advogado-Geral da União. Então, o Presidente da República vai ter certeza que todos os atos durante esse período e que todas as políticas públicas durante esse período passarão por um crivo jurídico, e ele vai ter a certeza de que esses atos estão de acordo com a legislação eleitoral. Muito se disse, muito se especulou, mas é justamente o contrário do que se disse na imprensa. O que se quer com o decreto? Assegurar o cumprimento da legislação eleitoral em todas as políticas públicas que saiam do governo federal no período eleitoral. Ministro, aproveitando sua presença aqui na Voz do Brasil, recentemente alguns estados passaram a baixar o valor dos combustíveis. Mas há discussões, tanto no Congresso quanto no STF, sobre esse tema. Como é que está essa questão e qual é a atuação da AGU nesse ponto? Excelente, Luciano. Muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez, é uma pergunta de muita utilidade pública, um tema muito sensível ao brasileiro e hoje também sensível ao mundo todo. A AGU participa em todas as políticas públicas, do início, no meio e no fim, e também quando essas políticas públicas são judicializadas. Então, nós tivemos duas leis complementares, né? A Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 197. Ambas tratavam do valor dos combustíveis, ambas foram judicializadas, algumas delas, inclusive, com ações da própria Advocacia Geral da União diante ante o não cumprimento da legislação pelos estados, e nós levamos a discussão ao Supremo Tribunal Federal. No caso da 194, os estados levaram a discussão ao Supremo Tribunal Federal. Então, a AGU participa de toda a concepção da política pública, a AGU participa desse ato quando ele vira lei também, assessorando o Presidente da República durante a sanção e o veto, e também fazemos a defesa ou entramos em juízo no Supremo Tribunal Federal para fazer com que a lei seja cumprida, para que possamos validar e fazer com que ela seja observada. No caso concreto, tivemos decisões favoráveis
ao cumprimento da lei e os estados estão, de fato, começando a cumprir e nós já estamos vendo a redução do valor no combustível. Então, o combustível está baixando por um ato, né, que congrega a participação do Legislativo na elaboração da norma, que congrega a participação do Executivo, também com a sanção dessa norma e sua aplicação, e também por meio da Advocacia Geral da União, que faz cumpri-la, buscando o Poder Judiciário, e também por uma decisão do Poder Judiciário. Então, os três poderes trabalhando em conjunto para que nós tenhamos aqui a baixa do preço dos combustíveis e, de fato, como nós estamos vendo, uma belíssima notícia a todos os brasileiros, o Brasil está tendo a redução dos preços dos combustíveis por conta dessa ação conjunta, como sempre se buscou. E, ministro, as pessoas que estão nos ouvindo agora podem ficar tranquilas que essa redução é para valer ou existe algum estado que ainda tem a intenção de brigar na justiça para que não baixe o preço? Olha, Gabriela, as discussões continuam no âmbito jurídico, né? As duas leis suscitam discussões, estão impugnadas perante o Supremo Tribunal Federal, mas a Advocacia Geral da União tem feito seu trabalho, o Poder Executivo tem feito seu trabalho, e nós estamos vendo essa repercussão nas legislações e nos cumprimentos por parte dos governos estaduais. Certamente ainda muitas discussões haverão, mas nós estamos ali trabalhando diuturnamente, seja o governo federal, seja o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, buscando esse consenso, porque quem ganha com tudo isso é a população brasileira, e essa redução tem que ser definitiva, afinal de contas, todo mundo precisa disso, né? Ministro, falando em litígio judicial, a gente sabe que no Brasil temos uma cultura de litigiosidade, né? Principalmente contra a União. Isso preocupa a AGU? Veja, Luciano, não preocupa, né? Nós somos advogados e o advogado sempre está acostumado a tratar com essas ações, a resolver problemas, né? Eu digo aos colegas que nós temos que servir ao público enquanto servidores públicos. E os advogados servem ao público enquanto advogados públicos, resolvendo problemas e apontando soluções. No caso concreto, nós recebemos na Advocacia Geral da União por dia 10 mil novas ações. E o que nós fazemos com isso? Nós impugnamos, produzimos os documentos, mas também estamos buscando diuturnamente meios alternativos ou meios adequados de solução de conflitos. O que significa isso? Outras maneiras de resolver problemas em paralelo ao judiciário, né? Então nós estimulamos propostas de acordo, estimulamos arbitragens, estimulamos negócios jurídicos processuais, estimulamos transações das mais variadas, especialmente as transações tributárias, para que possamos criar um ambiente de negócio. Quanto mais segurança jurídica nós buscarmos, e todos esses meios adequados trazem segurança jurídica, quanto menor a judicialização no Brasil, mais o país é crível, e nós estamos fazendo isso, entregando ao Brasil um melhor ambiente de negócio por meio da ampliação da segurança jurídica. Mas não nos preocupa, obviamente, nós buscamos sempre fazer o melhor possível para reduzir essa judicialização, né? Mas, de fato, a União é enorme. Temos aqui autarquias, fundações, como, por exemplo, o INSS, o CAD, o INCRA, o Inmetro. Então, de fato, a administração direta e a administração indireta é um mundo, e por isso tem muitas ações, de fato, contra a União. O senhor falou sobre acordos, né? E a gente pode citar um que a AGU conseguiu fazer, que foi sobre o Campo de Marte, em São Paulo, não é isso, ministro? Perfeitamente, Gabriela. Nós estamos pegando processos muito antigos, de pouca chance de solução, e retomando a mesa de negociação. Assim fizemos com o Campo de Marte, foi um sucesso, um processo com mais de 60 anos, um passivo enorme para a União, uma discussão que remonta à Revolução de 1932, e resolvemos a questão da dívida do município de São Paulo, resolvemos o domínio do terreno do Campo de Marte, e também assim fizemos com a TerraCap. Desde a criação de Brasília, nossa querida cidade de Brasília, as pessoas que moram, por exemplo, em cidades como Vicente Pires, não tinham os títulos das suas propriedades. E a União, que faz parte hoje, que é dona de parte da TerraCap, especificamente 49% da TerraCap, integralizou esse capital. Quando ela entra na TerraCap como sócia, ela dá esses terrenos para o GDF. E aí sim, desde lá, não tinha uma solução para isso, nem para a União e nem para os moradores. Resolvemos também essa questão por meio de um acordo.
Ministro, o senhor falou no início sobre o papel de assessoramento, né, da AGU. O senhor pode falar um pouco mais sobre a função da AGU nos 3 poderes? Por exemplo, é verdade que a instituição não é vinculada ao Poder Executivo? Perfeito, Luciano. Essa questão é muito interessante e eu lhe agradeço também por essa pergunta. A Advocacia Geral da União ela é colocada na Constituição Federal como uma instituição, uma função essencial à Justiça. E ela faz a representação judicial e extrajudicial, que é em juízo ou fora dele, mas em questões jurídicas dos 3 poderes, de toda a União, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos seus servidores, do CNJ, do CNMP, do Tribunal de Contas da União. Portanto, a AGU, assessora juridicamente e extrajuridicamente também, judicial e extrajudicialmente, todos os 3 poderes. No entanto, essa atribuição específica de assessoramento jurídico é só do Poder Executivo. O advogado-geral da União, ele tem status de ministro de Estado e é nomeado pelo presidente da República, entre cidadãos de reputação ilibada e de notável conhecimento jurídico. Então, o advogado-geral da União assessora diretamente o presidente da República. O advogado-geral da União defende a constitucionalidade das normas perante o Supremo Tribunal Federal. Mas a instituição, formada por quase 8.000 colegas, todos concursados, todos advogados públicos, ela faz a representação judicial de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, inclusive a representação desses servidores públicos desses órgãos. Ok, super esclarecido. Nós conversamos com Bruno Bianco, advogado-geral da União. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Gabriela, eu que lhe agradeço ao Luciano também, agradeço a todos os ouvintes e toda a equipe aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que convidado, terei o maior prazer em voltar. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês.